Sendo assim, eu convido agora o cientista político Luciano Dias, sócio-diretor da CAC Consultoria Política, para fazer a sua explanação sobre o cenário político do nosso país. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Agradeço novamente o convite. E essa palestra que eu vou apresentar agora é uma palestra que vem sendo, digamos, atualizada recorrentemente, porque, como vocês sabem muito bem, os últimos 2 anos têm sido bastante intensos para quem trabalha com política no Brasil. E desde o início dessa crise toda, a gente tem, digamos assim, exercido dois trabalhos, basicamente, 2 trabalhos intelectuais que eu acho relevantes. Primeiro é escolher os conceitos com que você vai tentar analisar a conjuntura, quer dizer, quais são os conceitos que permitem com que você analise o dia seguinte, né, você consiga projetar a derivada dessa função, né. O segundo é que não basta simplesmente projetar a função, é preciso também medir como é que você elabora métricas para você poder entender e prever e, enfim, quem sabe, ganhar dinheiro com essas previsões. Então, isso é o que a gente vem fazendo nesse trabalho e que, digamos assim, é o fundamento dessa palestra. Então, se a gente retomar do ponto de vista em que a gente estava com o governo Dilma, o governo Dilma, se a gente fosse analisar o governo Dilma a partir de Marte, sem ser brasileiro, sem nada, era um governo que não existia do ponto de vista legislativo, né? O governo Dilma ele praticamente parou de funcionar em outubro de 2013 na discussão do novo Código de Minas. A partir daquele momento, ele entrou em colapso legislativo, ele não conseguia aprovar mais nada, e, para analisar esse fato, o conceito que a ciência política dispõe, que a prática do Brasil dispõe, é o conceito de maioria, né? Porque o governo brasileiro, basta olhar a Constituição, ele é um governo que, para exercer, ele depende de uma maioria. Nós temos um sistema proporcional complexo, um sistema federal. Então, a primeira tarefa de qualquer governo no Brasil, seja o do Visconde do Rio Branco, seja o da Dilma Rousseff, tem uma maioria. Há uma maioria, tem essa maioria funciona. Qual é o mecanismo dessa maioria? E quando terminou o impeachment, causado justamente pela falta de efetividade de um governo sem maioria, a pergunta era, esse governo vai construir uma maioria? Qual é a maioria? Quer dizer, eu escolhi o conceito da maioria para tentar interpretar a conjuntura, projetar a conjuntura e responder, de fato, se o governo ia dar certo ou não ia dar certo. O primeiro indicador que a gente tem é um indicador relativamente trivial que a gente usa no Brasil há pelo menos 30 anos para analisar se um governo tem maioria ou não, que é o que a gente chama de correspondência entre a bancada na Câmara e a participação que o partido tem no Ministério. As pessoas podem usar esse critério, assim, os estrangeiros acham esse critério exótico, mas esse é um critério usado pelos líderes partidários, pelas bancadas, pelo governo. Então, esse é um critério que é chancelado pela aplicação prática dele. E quando a gente vê a comparação básica, a comparação inicial entre o governo Temer e o governo Dilma, a gente vê que o PMDB, por exemplo, a diferença do tamanho do PMDB no Ministério, que ele tem hoje, ele está até um pouco mais, 33% e 16%, enquanto que a correspondência entre as outras bancadas, selecionei 3 delas, entre o tamanho dela na Câmara e o tamanho dela no Ministério é mais ou menos equivalente. Se a gente comparar com a Dilma, a gente vê quais são a origem do problema do governo Dilma, né? A Dilma, o PT tinha 48% dos postos no Ministério e apenas 14% da bancada na Câmara dos Deputados. O PCdoB tinha praticamente o dobro da participação do Ministério. O PP, por exemplo, tinha 11% da representação na Câmara e apenas 4% do Ministério, um Ministério. Então, era evidente que esse governo não funcionava. E, à medida que o governo Temer se constituiu, já era possível, pelo menos, medir o tamanho da maioria. Então, assim, esses são os indicadores básicos brasileiros para uma maioria na Câmara, o quórum da lei complementar, o quórum da emenda constitucional. E esses são 3 indicadores que eu venho usando para analisar a perspectiva de uma maioria no Brasil. Os partidos com mais de 20 deputados, os partidos com ministério e a base formal. A base formal é de 416 deputados, esse número varia de acordo com a semana. Os partidos com ministério, eles somam 355, ou seja, são os partidos em que o líder da bancada tem uma presença direta dentro do Poder Executivo, e os partidos que têm mais de 20 deputados e que participam do governo. Então, esse número ele era significativo porque ele mostra para nós, para um governo de coalizão, que o custo da defecção no Brasil, com o governo Temer instalado, era muito difícil. No Brasil, se o governo definiu a meta, que era a meta da emenda constitucional dos gastos, em 308 votos, se você só tem 320, você está sujeito à chantagem parlamentar
trivial, a chantagem parlamentar rotineira do governo de coalizão. Se você tem 340, a capacidade que o parlamentar adicional da sua maioria tem de lhe prejudicar vai ficando bastante diminuída. Se você tem 360 votos, o risco de você ficar fora do trem do governo é muito alto e muita coisa ruim pode acontecer com você, né? Um irmão que é prefeito pode ser preso, né? Você pode ficar sem o seu cargo, o cara que disputa a sua base eleitoral começa a receber mais emendas que você. Então, quando a gente começou a computar esses dados, era visível para quem tivesse assim, não são indicadores sofisticados, não tem nenhuma novidade intelectual nisso. A novidade intelectual era você acreditar que esses indicadores eles fariam prever que essa maioria seria uma maioria significativa, né? Para vocês terem uma ideia, nesse momento, a Petrobras estava valendo, sei lá, R$ 7,00, mais ou menos. Se você acertasse que o governo ia funcionar, você, digamos assim, tinha uma boa chance de ganhar o dinheiro com essa previsão. E o que é mais fascinante é que essa maioria do Senado ela ainda é maior do que a da Câmara. E o que é bacana desse processo é que essa maioria finalmente começou a aparecer na Câmara dos Deputados. No Brasil, a gente despreza os votos das votações nominais, acha que isso é um detalhe, né? E a gente acha que isso é um detalhe porque isso é uma consequência do governo de coalizão, né? Quando o governo de coalizão ele anuncia uma maioria muito alta, você para de prestar atenção no resultado. Mas o importante é ver a consistência do resultado. Essa é a votação da DRU na Câmara, 334, os destaques, 327, 332. Teve votação 2h30 da manhã no Brasil, no ano passado. A DRU na Câmara, depois da dívida nos estados também, a dívida nos estados tem detalhes interessantes, porque ela só exige maioria constitucional. No entretanto, em vários destaques, ela passa de 300 votos na Câmara dos Deputados. Esse ano, nós também tivemos, na votação da repatriação, de novo, 303 votos, numa votação que só exigia o quórum da maioria simples. Ou seja, essa é uma maioria chamada maioria esmagadora, é o rolo compressor, é como ele vai, digamos assim, montando a sua estratégia legislativa. Essa é a maioria do Senado, ela ainda é uma maioria ainda mais ofensiva, ela é uma maioria mais ameaçadora, né? O PT hoje, a esquerda está reduzido a 13, 12 deputados, dependendo da sessão. Então, essas são as maiorias da PEC dos gastos, chegou aos 366, um recorde brasileiro, praticamente. Assim, eu até fui pesquisar nos últimos 30 anos, a não ser que a PEC seja consensual, não dá 366 votos. Oposição reduzida a 111, que é praticamente o que a oposição tinha quando era oposição, né, quando a esquerda estava na oposição. E esse é o número engraçadinho que eu trouxe mais para esse negócio, que é a comparação da maioria do Temer com outras maiorias do passado, né? Que é só para a gente ter uma ideia de onde a gente está, né? Para ter uma medida do que a gente está, do momento que a gente está vivendo. Então, a PEC do Lula, por exemplo, ela levou para tramitar a PEC da Previdência, que é basicamente a contribuição dos inativos, ela levou 8 meses para ser votada no primeiro turno na Câmara dos Deputados e teve 358 votos, 126 a antiga oposição. Ou seja, ela levou 8 meses para simplesmente chegar no plenário da Câmara. Hoje, a reforma da Previdência pode chegar ao plenário da Câmara após, sei lá, 2 meses de tramitação efetiva. A PEC do Fernando Henrique ainda é mais interessante ainda, porque a emenda é de 95, ela foi votada apenas em 11 de fevereiro de 98, numa convocação especial, se não me engano. Então, pelo ali, a gente já vê o tamanho. Aquela maioria do Lula, de 358, é aquela maioria que a gente conhece, a maioria do mensalão, né? Todo mundo sabe como ela foi feita, dava 358 votos. A do Fernando Henrique é a maioria eleitoral de 94, dava 346, 330, era assim que o Fernando Henrique. Nós estamos trabalhando com uma coisa diferente, nós estamos trabalhando com uma maioria de 366 votos, que isso jamais aconteceu no Brasil. Ou seja, existe ali alguma coisa que a gente merece estudar para ver por que, como aquele número consegue ser produzido ali. Quer dizer, existe uma coisa nova acontecendo para que você consiga produzir 366 votos numa votação relevante e efetiva na Câmara dos Deputados. Então, esse é o primeiro aspecto importante da consultoria política, tal como o trabalho como a gente vem fazendo desde 2 anos. Quer dizer, consolidar a ideia de que a maioria é o fator decisivo, é o conceito decisivo para você produzir a projeção adiante, nós estamos falando disso, e, ao mesmo tempo, a métrica dela, quais são os instrumentos que a gente mede. Como o governo de coalizão no Brasil, por exemplo, ele produz muito ruído político, isso atrapalha. Por exemplo, os estrangeiros não entendem a política brasileira porque ela é muito barulhenta, todo mundo briga, uma confusão, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí o cara vai e vê uma votação de 366, ele não entende como aquilo ali foi produzido. Então, assim, depois a gente pode até discutir isso nas perguntas, como é que isso é feito. Mas isso é o ponto. O ponto fundamental é esse, nós temos uma maioria.
essa maioria é uma maioria que não é uma maioria qualquer, não é uma maioria de governo Itamar Franco, não é uma maioria de Dilma Rousseff, é uma maioria diferente, uma maioria que 366 votos, quase mais de 60 votos no Senado. Ou seja, tecnicamente, essa é uma maioria que pode fazer qualquer coisa no Brasil. Revogar a lei da gravidade, entende? Mudar a distribuição do DNA. Ela pode fazer qualquer coisa com 366 votos. Já fez isso, ela já alterou o funcionamento do STF no Brasil. O STF agora tem a expulsória de 75. De um gesto só, a maioria tomou 3 ministros da pobre da Dilma. Então, isso é a pergunta, o fato. O fato é assim, nós temos uma maioria operacional. A gente pode discutir por que ela é operacional, mas ela está lá. E aí, meus amigos, o que é que nós vamos fazer com essa maioria? Outro indicador bonitinho, esse é o do basômetro, esse é o nível de fidelidade partidária dos partidos da base do governo, o PMDB e os outros. Nós estamos com um nível de fidelidade partidária de 94% para cima nos partidos que têm ministro nos gabinetes. Ontem eu medi... Nesse final de semana, eu fiz uma medição dos membros da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Na Comissão Especial da Reforma da Previdência, nada menos que 17 parlamentares têm um nível de fidelidade acima de 99%. Ou seja, se você quiser prever, se você quiser analisar o governismo da Comissão Especial, já existe uma maioria de 99%. O Estado de São Paulo computa 154 votações. Eu não gosto disso, porque com 154 votações você bota votações de rotina e a esquerda também aparece como governista. Se você fizer só com as votações que são relevantes, ou seja, a votação que a esquerda vai perder, são mais de 600. O governo Temer não perdeu nenhuma em 6 meses. É um recorde absoluto na história republicana brasileira. Bom, se nós podemos fazer isso, entende? Essas são as votações desse ano também, 303, 55, são votações... Bom, a pergunta agora é, o que eu faço com essa maioria? Entende? A primeira coisa que existe como orientação dessa maioria é o programa do PMDB. Vocês todos sabem, a Ponte para o Futuro foi lançado em outubro do ano passado, já como parte digamos assim, do programa eleitoral do impeachment. E tem esses temas, digamos assim, que eu considero hoje triviais, né? O controle de gastos públicos, a PEC já foi aprovada, privatizações e concessões, basicamente programas do passado que são reciclados, integração comercial, melhor governança das empresas estatais, também já foi aprovado, avaliação de políticas públicas, pelo amor de Deus, né, se isso é agenda de governo, reforma de legislação trabalhista, reforma tributária e assim por diante. Como vocês podem ver, essa emenda, essa pauta do PMDB oficial, que é a pauta do futuro, ela não só é velha, é antiga, não tem imaginação nenhuma, mas ela é uma pauta que, assim, do ponto de vista numérico, ela está muito além do requisito dessa maioria. Ou seja, o que existe na prática, portanto, é um grande espaço de trabalho em função da existência dessa maioria e da falta de ambição ou da falta, digamos assim, de objetivos que esse governo tem por várias razões que podem ser discutidas mais à frente. Então, o que a gente pode anotar além nesse negócio, além do aspecto da reforma do governo? O primeiro é que, como a falta de governo da Dilma, ela criou vários aspectos diferentes e vários outros temas começaram a andar sozinhos, né? Enfim, o que anda sem apoio do governo, né, nesses últimos 2 anos? Por exemplo, a crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que não depende do Congresso, não depende propriamente de uma decisão, mas o fato é que nós começamos a ver um fenômeno que é absolutamente assim, raro no Brasil, que é o parcelamento do salário de funcionalismo público no Brasil. A última vez que isso ocorreu foi na Revolução de 30. Né? Os estados, antes da Revolução de 30, deixaram de pagar os seus funcionários. E a coisa mais interessante, e o que é relevante politicamente, é que nada aconteceu por conta disso. Né? Quando esse processo começou no Rio Grande do Sul, temia-se a população vai às ruas, defender o funcionalismo público, defender o serviço público, defender os estados, não sei por diante. Não aconteceu nada. O último protesto no Rio de Janeiro tinham 120 pessoas do lado de fora da Assembleia Legislativa. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista da agenda de reforma fiscal, ela tem um lado selvagem sendo conduzido aí, sem oposição da população, feita pelos próprios governos estaduais. Privatização e reforma do Estado, mesma coisa, não está dependendo nem do programa de concessões do governo. Está ocorrendo naturalmente. O Rio Grande do Sul extinguiu 3 fundações públicas, coisa que não ocorria desde o governo Getúlio Vargas no estado do Rio Grande do Sul, nos anos 20. E o Rio de Janeiro, surpreendentemente, votou a privatização da SEDAI, quer dizer, sem resistência política alguma.
As eleições de 2016, as plataformas de esquerda de contestar as reformas foram apresentadas em praticamente todos os lugares onde a esquerda concorreu com chance. Em 3 cidades brasileiras, não vou saber de cor, o PSOL prometeu transporte público gratuito. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nenhum candidato de esquerda relevante venceu uma eleição municipal no Brasil no meio da maior recessão da história. A esquerda perdeu 40% da sua base de municípios. O PT hoje, em São Paulo, é menor do que o Partido Progressista. O Partido Progressista tem 11 prefeituras, o PT tem 8 prefeituras em São Paulo. Então, e a gestão Dória em São Paulo, o prestígio da gestão Dória em São Paulo. Ou seja, se a gente olha o que a gente está ocorrendo na sociedade, o ajuste fiscal que a sociedade aceita, na verdade, ele é muito mais ambicioso que o governo propõe, né? A população já aceitou há muito tempo o parcelamento dos salários estaduais, da reforma estadual, ninguém protestou contra isso. O nível de aprovação dos candidatos de centro-direita nas eleições foi muito maior do que o governo esperava, né? Então, isso é que a própria crise está produzindo, o próprio impeachment produziu, ela está produzindo um ambiente político novo. Muito pouca gente está explorando ainda esse potencial. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma maioria acachapante, nós temos uma maioria terrível, nós temos um grande espaço para você criar qualquer coisa, para vocês aqui que estão trabalhando justamente com a mobilização. Eu, talvez, não tenha visto um momento tão positivo em matéria de receptividade do público para ideias de reforma econômica, para ideias de reforma do ambiente econômico, né? Os policiais militares, vocês não devem saber disso, mas os policiais militares desistiram até de fazer uma resistência à reforma da Previdência, que começaram a apanhar nas redes sociais, né? A pessoa dizia, você não quer fazer greve? Então, dá o lugar para mim, né? Eu estou desempregado, com 12 milhões de desempregados na rua. Então, esse é, digamos assim, o cenário. O cenário nós temos uma maioria esmagadora, nós temos uma agenda relativamente fluida, muitas coisas podem ser feitas nesse espaço político. Agora, existe hoje a Lava Jato. Existe hoje o problema de como ela vai afetar o comportamento do Congresso. Eu não sei quantos aqui já participaram de atividades criminosas, mas se a gente olhar aqui, a gente tem que conhecer tecnicamente os crimes do que nós estamos falando, né? São vários crimes diferentes, né? Então, esse é um esquema simples que eu sugiro para a gente analisar, né? Existe a corrupção ativa e passiva, que é o caminho do dinheiro da Petrobras até as empreiteiras. As empreiteiras, para transformarem o dinheiro em um dinheiro vivo, elas cometem lavagem e, eventualmente, sonegação. E esse dinheiro, uma vez tornado livre, uma vez colocado na mochila, ele vira 3 coisas. Caixa 1 eleitoral, caixa 2, isso é entregue, e enriquecimento ilícito. Da passagem de 1 para 2, da passagem do primeiro à quadrinha para 2, está todo mundo preso. Por quê? Porque a possibilidade de você documentar aqueles fatos de corrupção, a majoração dos contratos, a transferência ilegal de recursos, todos esses fatos foram documentados e as pessoas estão presas. Balossi, Dirceu, Marcelo Odebrecht, assim por diante. Na passagem segunda também, a lavagem, que fica a cargo dos doleiros, também estão todos eles presos. O problema brasileiro, o problema agora é saber como é que vai ser a condenação daquilo ali, dali até ali, porque é da saída do dinheiro da lavagem para, digamos assim, os beneficiários políticos, é que hoje depende a solução da Lava Jato. Bom, qual é o fator relevante? Qual é o conceito? Mais uma vez, qual é o conceito relevante que eu estudo para fazer isso? Legislatura tem prazo, ela vai terminar daqui a 2 anos, menos de 2 anos. Daqui a menos de 2 anos, como 50% do Congresso não é reeleito, 50% dos caras que estão envolvidos vão voltar para a primeira instância. Então, o STF, a Instância Superior do Judiciário, tem um estímulo baixíssimo para ir em cima dessa gente. Por quê? Eles vão deixar de ser deputados daqui a um pouco, deixam de ser deputados. Então, a questão é tempo. Qual é o tempo de cada operação dessa? O que a gente vem aprendendo? Pega um caso de um doleiro que transforma o dinheiro da empreiteira em um dinheiro vivo. Ele foi preso em 16 de março de 2015, ele foi condenado em 8 de março de 2016. Ou seja, basicamente, leva 1 ano para condenar um doleiro na Operação Lava Jato. O Gerson Almada, lá, o empreiteiro, também foi preso em 14 de dezembro, ele foi condenado em 14 de dezembro de 2006. Levou 2 anos para prender um empreiteiro no Brasil. Aécio Neves, senador, mencionei, sim, conceitos partidários, é só pelo fato numérico. Ele ficou sob investigação desde a lista original do Janot, 6 de março de 2015, até ser absolvido em novembro de 2016. Levou, basicamente, 2 anos
para você, 1 ano e pouco para você fazer isso. Antônio Palocci, sob investigação em 6 de março, denunciado, indiciado em novembro de 16. Novamente, 1 ano e meio para fazer isso. A Gleice, a nossa querida Gleice, sob investigação em março, denunciada em 27 de setembro. Mais uma vez, 1 ano e 6 meses. E lá embaixo, com aquela corzinha bonitinha, denunciado em 3 de março de 14, cassado em 14 de junho de 2016. Está ali em vermelho não é porque eu não gosto do Cunha, é porque ele é o caso mais evidente do que pode acontecer, do risco político mais evidente que essa coisa tem. Tudo aquilo ali que a gente já viu que, do ponto de vista do tempo, essa investigação da Lava Jato não vai afetar essa atual legislatura, né? Nós sabemos que o Janot leva em 7 meses para impedir o indiciamento. Do indiciamento até o Supremo aceitar o indiciamento pode levar mais 1 ano, e um processo contra o parlamentar com fórum leva 7 anos. Então, do ponto de vista desse prazo, isso não é relevante para 18. O que é relevante para 18 é o caso do Eduardo Cunha. O caso do Eduardo Cunha não é simplesmente, para voltar ao nosso esquema do crime, é o último negócio, o enriquecimento ilícito. Se há enriquecimento ilícito, a prova, a conta no exterior, o curso de tênis em Miami, pode eventualmente ter documentação. Tendo documentação, você abre um processo de quebra do decoro parlamentar. O processo de decoro parlamentar ele consome 3 dias de sessão na Câmara. Então, assim, fazendo uma medida básica, se eu tiver 20 processos por quebra de decoro parlamentar na Câmara ou no Senado, eu vou dizer a vocês, fica difícil projetar um calendário legislativo em 2017. Não é que a reforma não seria aprovada, é que eu não ficaria visível quando ela ficaria aprovada se eu tiver 20 caras processados por quebra de decoro parlamentar. Na minha opinião, essa é uma probabilidade baixa. Eu atribuo ela 1 número ou 2 no dado, 17%, 30%. Por quê? Porque as 2 caixinhas de cima e a experiência histórica mostram o seguinte, é muito difícil, é muito raro que um político bote aquele dinheiro no bolso. Quem é que tá indiciado hoje? Gleice Hoffmann. Por quê? Botou o dinheiro no advogado eleitoral dela. Por isso que ela foi indiciada. Nelson Moura, porque também botou o dinheiro do filho. Então, e o Cunha, que está cassado, por quê? Porque apareceu a prova material do enriquecimento. É o mesmo caso do Cabral. Então, a métrica para avaliar o impacto da Lava Jato, e eu acho que por isso que a Lava Jato tem um impacto que eu acho limitado, se não houver a prova material de enriquecimento privado que se transforme num processo de quebra do decoro parlamentar, entende? Isso aí vai gerar uma onda, vai gerar uma confusão. Os números que estão prometidos para a Procuradoria são números, evidentemente, absurdos do ponto de vista judicial, né? 250 investigados. Não existe nenhuma corte no mundo que investigou 250 pessoas, nem tribunais de exceção, né? Então, assim, quando você diz que vai investigar 250 pessoas, você não vai investigar ninguém. Então, hoje nós estamos aí nesse problema, apenas para materializar essa passagem, apenas pela delação do Odebrecht. Se a delação do Odebrecht apresentar documentos que envolvam um número grande de parlamentares com enriquecimento ilícito, porque não adianta ser Caixa 2. Caixa 2 não é crime no Brasil. Caixa 2 é crime eleitoral. Se o Caixa 1 é eleitoral, a Justiça Eleitoral vai ter que dizer que aquela doação legal era crime, era uma propina, não era uma doação legal. Isso vai levar, segundo meus amigos que são advogados eleitorais, leva de 2 a 3 anos. Sendo que a dúvida é se eu consigo fazer isso para um outro ciclo eleitoral. Quer dizer, se passar de 18, se eu consigo reabrir as contas do passado. Essa também é uma dúvida legal. Então, enquanto o foro especial e a legalidade da Caixa 2 eleitoral foi mantida, eu acho que a probabilidade da Odebrecht produzir realmente paralisia no Congresso é muito baixa. Entende? Porque apenas no caso de pessoas, assim, vamos dizer, por razões pessoais, tenham se enriquecido ou tendo uma relação difícil com o dinheiro, é que vai ter indícios contra ela. Então, assim, eu acho hoje a probabilidade que a gente tenha uma paralisia no Congresso é relativamente baixa, o que deixa aquela perspectiva positiva criada pela existência de uma maioria funcional, assim, válida, sobretudo para o segundo semestre. O que nos deixa, do ponto de vista da análise política, o que resta do ponto de vista na parte política é o que existe no calendário à frente, que é a sucessão de 2018. A sucessão de 2018 ela tem uma vantagem hoje, porque ela está longe, ela permite que o Congresso analise as reformas sem ficar muito preocupado com a eleição. O resultado de 2016 aumentou muito o cacife dos partidos de centro-direita, porque eles agora têm uma base de parlamentar, de prefeitos muito maiores. Mas, obviamente, do ponto de vista dos investidores, os meus clientes já começam a me perguntar, sim, mas e 18? Como é que vai ser? 17 está beleza, está bacana. O Magazine Luiza está quase R$ 200 na bolsa, tudo bem, mas e como é que fica 18? Bom, em primeiro lugar,
a gente tem que ser modesto e reconhecer o que aconteceu nos últimos, sei lá, 5 anos. As pesquisas estão perdendo efetividade, né? Assim, todo mundo já viu o que aconteceu na eleição britânica, no Brexit, com Trump. Então, a gente tem que ficar calmo e aceitar a realidade que a pesquisa de opinião pública já não funciona mais como um indicador relevante. Na Inglaterra, a taxa de não resposta à survey já está acima de 30%. Quer dizer, é muito provável que, no mundo desenvolvido, a pesquisa deixe de ser relevante como elemento preditor. Então, assim, eu não acredito, pessoalmente, não acredito em nada do que está sendo discutido aí. É só olhar o que aconteceu na eleição municipal em São Paulo para a gente ver como é que é artificial a gente discutir a eleição na situação do nosso calendário. O que é possível a gente fazer? O que eu estou fazendo? Pegando, justamente, tentando utilizar aqueles conceitos que são consistentes para esse momento no calendário. O conceito mais consistente que a gente tem, a regularidade mais óbvia que a gente tem no Brasil, dada a natureza do país, dada a natureza dos resultados eleitorais, é o que a gente chama de geografia eleitoral do voto no Brasil. A gente estamos começando a analisar a eleição de 2018, os cenários políticos de 2018, olhando a geografia do voto no Brasil, que são os agregados maiores. Como nós não temos partido no Brasil, como não temos ideologia no Brasil, a gente tem que olhar a nossa geografia do voto. A geografia do voto no Brasil começa pelo reconhecimento que, nessas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eleições, o resultado das regiões Norte, Centro-Oeste e Sul ele é neutro do ponto de vista do resultado, porque ele sempre acaba se cancelando, ou se cancela ideologicamente, ou produz saldos muito pequenos do ponto de vista numérico. Então, a eleição brasileira ela é basicamente uma planilha entre duas regiões geográficas, Nordeste e Sudeste. O Nordeste tem 27%, o Sudeste tem 46%, quer dizer, basicamente, elas são do mesmo tamanho. O que vem acontecendo do ponto de vista das eleições brasileiras? O que a gente pode saber das eleições brasileiras simplesmente olhando os votos, os resultados eleitorais do segundo turno? E eu selecionei alguns estados aí que são os estados que são centrais para essa análise. A primeira coisa importante que a gente tem que analisar é o seguinte: é muito difícil que um candidato da oposição, um candidato que concorre sem o acesso à máquina federal, faça uma maioria dos votos na região Nordeste. Então, assim, Collor vence a eleição por quê? Ele vence a eleição porque ele vence em São Paulo, numericamente. São Paulo é um pouco maior do que a soma dos três, né? Ele vence porque vence São Paulo. Fernando Henrique foi a única eleição nacional brasileira. Novamente, ele era um candidato do governo. Ele conseguiu ter 56% dos votos na região Nordeste. O que aconteceu a partir de... Lula, a mesma coisa. Lula vence a eleição porque ele ainda consegue manter um número relativamente grande de voto no Sudeste. Ele faz 45% dos votos em São Paulo. O que aconteceu a partir de 2000? Então, gente, isso é importante. Um candidato de oposição no Brasil, dificilmente ele vai ter o voto da maioria do Nordeste. Se a gente olha do ponto de vista das últimas 3 eleições, o que numericamente é relevante é perceber que a margem de vitória de uma região sobre outra, ela ampliou-se a partir do momento em que a esquerda teve acesso à máquina federal. Foi ali que a margem de vitória saiu de 65% a 45%, a diferença, para números muito maiores, até chegar a um ponto em que a Dilma fez mais de 70% dos votos do Nordeste, que é o patamar que o Nordeste vem tendo desde 2006, mas ela só fez 36% do voto em São Paulo. Então, o que existe hoje é que, primeiro fato, é que, sem o comando do o governo federal, o comando da máquina federal é que vem promovendo aquela ampliação do quê? Por isso é que a gente vê o Fernando Collor na confusão do Petrolão, por exemplo, a gente vê a aliança Renan-Dilma, é aquilo ali, é a produção de margens cada vez maiores, garantidas por quê? Pelo comando da máquina federal. Então, hoje, o que nós temos? A máquina federal hoje está na mão do PMDB, do nosso querido PMDB. Então, a possibilidade que eu vejo de um governo de esquerda, de um candidato de esquerda, competir na próxima eleição é muito baixa, né? Ela é muito baixa porque, ele não tendo a caneta, ele não tem acesso às redes políticas do Nordeste que permitiriam ele produzir aquelas margens surpreendentes, ali de 79% dos votos no Nordeste. Como o Lula hoje, nas pesquisas, a gente tem praticamente todo o suporte dele no Nordeste, a gente vê como a posição dele é completamente artificial, né? Ela não reflete a realidade da máquina política. Então, hoje, a primeira pergunta é muito improvável que um candidato de esquerda consiga vencer uma eleição brasileira se ele não tem o controle da máquina federal.
Então, assim, a possibilidade de uma esquerda vencer no governo é muito baixa, né? Eu acho até que nem é isso que está em jogo. Depois eu termino falando disso. E outra possibilidade é o candidato maluco, né? O Bolsonaro, Ciro Gomes, a Marina Silva, o Roberto Justo, o João Dória. Não, mas assim, as candidaturas assim, mais... Isso no Brasil foram tentadas em várias eleições, mas a gente tem uma métrica muito boa para isso, que é o seguinte: como é que eu chego ao segundo turno? Como é que para mim, no Brasil, você ter voto no primeiro turno não quer dizer nada. Como é que eu chego ao segundo turno? O que é que a gente aprende sobre o voto no segundo turno? Vamos selecionar o eleitorado de São Paulo, que é um eleitorado, digamos assim, mais informado, mais ideologizado. Você pode escolher o número que você quiser. Qual é o mínimo percentual que você tem que ter para ter em São Paulo para você ter chance de chegar ao segundo turno? É Lula em 1989. Lula, em 1989, chegou a ter 17% do voto de São Paulo. Isso não é nem um piso, porque a Marina teve 24% e não conseguiu chegar no primeiro piso. Então, antes de você fazer qualquer projeção sobre candidato maluco, você tem que fazer a pergunta: quantos votos ele tem em São Paulo? Ele é votado em Ribeirão Preto? Ele é votado em Franca? Ele tem voto em Franca? Se ele não tiver voto em Franca, se ele não tiver capacidade, densidade eleitoral, como a gente chama, no estado de São Paulo, a chance dele passar o segundo turno é muito baixa. Então, assim, o que vai acontecer, na minha opinião, o que é possível hoje dizer, com base nos resultados passados e com base na dinâmica política, é que nós vamos ter ou um candidato do chapão, PSDB, PMDB, com o objetivo de você reduzir a incerteza eleitoral, já saindo na frente com o comando da máquina federal, com 20%, 25%, 30%, já chegando no segundo turno, já vencendo simulações de segundo turno, graças ao voto do Sudeste. Entende? Ou, se não houver o chapão, houver uma divisão de candidatos, aí vai decidir no voto quem vai chegar ao segundo turno. Então, eu acho que, assim, se há alguma coisa que a análise política hoje pode dizer, primeiro, existe uma maioria consistente, essa maioria é uma maioria de baixo risco. O governo Temer já aprendeu a trocar ministros sem susto para a sua maioria, ela vem continuando a funcionar. A ameaça da Odebrecht, na minha opinião, é uma ameaça de nível baixo, uma ameaça assim, que dá para mensurar, e a perspectiva futura é uma perspectiva positiva. Ou vamos para uma competição em que a esquerda, a centro-direita vai ganhar em junho, ou uma competição em que vai ficar claro que ela vai ganhar desde fevereiro de 2018. Então, hoje, é isso. O que significa para vocês? Eu acho que isso é uma bela oportunidade, uma oportunidade, assim, uma oportunidade não vista nos últimos 20 anos. Vocês têm um governo de centro-direita, vocês têm acesso a esse governo tem uma maioria expressiva. Essa maioria, cada vez mais, se tudo correr bem, ela não vai precisar diretamente de financiamento de campanha, assim, todo aquele constrangimento de uma ação legislativa vai diminuir muito, porque a campanha vai ser paga por nós todos. Então, assim, é um ambiente, é um cenário muito positivo. Entende? Os elementos de risco que eu vejo pelos cenários são, basicamente, se a Odebrecht botar documento na mesa, se esse pessoal realmente enlouqueceu pessoalmente e resolveu botar dinheiro no bolso, entende? Ou se a gente vê um fenômeno muito diferente do que 30 anos de geografia eleitoral ensina no Brasil. Bom, é isso, gente. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Certamente, Luciano. Muitíssimo obrigada pela explanação.